Começa agora, na Rádio Deus é Amor, o espaço Família Cristã. Recuperando vidas com amor. Fundação Reviver. Apresentação, Ireni Miranda e Rosa Tenório. Amados ouvintes, recebam a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de cumprimentá-los nessa tarde são suas irmãs Maria Cláudia e Rosa Tenório. Amados ouvintes, vamos falar 2 Coríntios, parte 3. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 8, está escrito: porquanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido, por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Para entendermos o que o apóstolo Paulo está falando, vamos lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1 e 2, que está escrito assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Então, havia lá uma pessoa, um homem, que abusou da mulher do seu pai. Não era a mãe dele, mas era a mulher do pai dele. E Paulo manda tirar no meio deles esse iníquo, porque tinha acontecido isso na igreja, ninguém fez nada, ninguém se manifestou, e nós sabemos que quando existem pecados na igreja, as pessoas que pecam devem ser disciplinadas, né, Maria Cláudia? Também ele dá a entender que existia muito pecado de ordem sexual, né? Muita imoralidade sexual entre as pessoas da igreja de Corinto. Então, ele faz essa exortação, inclusive chega a dizer até que essa pessoa seja entregue a Satanás para que a carne dela seja destruída, mas para que o espírito seja salvo, né? Então, foi algo terrível que aconteceu ali e que precisava de uma repreensão. Precisava de uma disciplina e também das pessoas perceberem que isso não é o certo, que isso não é o normal, né? Mas aí aconteceu que a igreja toda se contristou, a igreja toda se entristeceu, e já na segunda carta aos Coríntios, aqui em capítulo 2, versículo 4, ele já fala assim: porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para não vos sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe ao tal essa repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Então ele está mostrando aqui, né, Maria Cláudia, que toda disciplina tem que ser com medida. Não pode ser desmedida. Não é porque uma pessoa pecou que você vai ficar o resto da vida condenando aquela pessoa. Ela vai cumprir uma disciplina, ela vai cumprir uma repreensão, e depois ela vai ser de novo aceita no seio da Igreja de Deus. E nesse trecho que nós lemos aqui no começo,
2 Coríntios 7:10 fala, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Sim. Então tem 2 tipos de tristeza. Aquela que opera a morte, né? Que é a tristeza do pecado, e a tristeza do arrependimento para Deus, que opera a vida, porque a pessoa se arrepende e a pessoa é de novo aceita no meio da igreja. Nós vemos aí a diferença entre o remorso, né, e o arrependimento sincero. Então, a tristeza que vem de Deus, ela produz o arrependimento. E o que o arrependimento tem que produzir? Tem que produzir o fruto da justiça, né? Conversão, e a pessoa deixar o seu pecado. O remorso, ao contrário, a pessoa sabe que ela fez algo errado, porque o diabo faz a pessoa cair em tentação e depois ele fica acusando a pessoa, inclusive até falando para ela que não tem mais jeito. Como né? Judas, né? Que Exatamente. acabou se matando. Ou o próprio Saul. Eles ambos, né, deram lugar ao diabo, e depois, quando o diabo veio acusá-los, eles, no caso de Saul, ele passou aquela luta, ele acabou se atirando em cima da própria espada. Então, significa o quê? Que essa tristeza, esse desespero, essa ideia de que não existe mais jeito para uma pessoa, isso é plantada pelo próprio inimigo, pelo próprio diabo. E o Senhor não, o Senhor ele nos dá mais uma oportunidade para nós nos arrependermos, porém a igreja tem que ter uma reação em relação às coisas erradas, sejam coisas imorais, sejam crimes, ou sejam coisas que são até hoje são aceitas pela sociedade, mas a gente sabe que não está de acordo com a palavra de Deus. A igreja tem que reprimir isso, a igreja tem que repreender, a igreja tem que falar contra isso. Não quer dizer que que a igreja vá fechar a porta do céu, conforme nós falamos antes, né, para essa pessoa, e dizer que a pessoa não tem perdão, que a pessoa não tem mais jeito. Mas a pessoa precisa saber que ela está no caminho errado, que ela está fazendo algo errado e que ela precisa se arrepender, pedir perdão e largar o seu pecado. É como eu falei, tem que ter repreensão por parte da igreja, do pastor da igreja, mas com medida, né? Não pode ser uma repreensão sem medida. Tanto que Paulo, ele manda tirar do meio deles esse iníquo, ou seja, ele provavelmente passou por uma disciplina, ficou afastado da Santa Ceia um período, mas que depois era para ele ser perdoado, né? Sim, e nós vemos que nesse caso eram casos de fornicação, né? Hoje pouca gente fala, né, mãe, a respeito disso, e nós precisamos falar disso. Necessidade de pureza sexual, necessidade de que os servos e as servas de Deus se abstenham de tudo, da parte sexual enquanto não forem casados, e quando forem casados se atenham apenas ao seu cônjuge, né, não deixar nada de fora entrar na sua vida, nada da pornografia, nada do adultério, enfim. Pessoas que têm problemas também em relação à sua aceitação do seu próprio gênero, também devem colocar isso no altar do Senhor e ter certeza que o Senhor, Ele tem poder para nos transformar, para nos colocar da forma como Ele quer, não na forma que nós queremos, né? Sim. Na forma que Ele quer, e Ele tem poder, não importa quantas vezes você caiu, basta que você se arrependa e que você tenha esse tempo, então, de meditação, de arrependimento na presença do Senhor e volte para os braços do Senhor, porque tenha certeza que o Senhor, Ele não condena ninguém à morte, Ele não fecha a porta do céu para nós, não existe nenhum pecado, não existe nenhum crime, não existe nenhum problema que o Senhor não possa resolver na nossa vida. E agora nós vamos ver 2 Coríntios 9, 6, que está escrito: E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama
ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual que por nós se deem graças, a qual faz que por nós se deem graças a Deus, porque a administração desse serviço não só supra as necessidades dos santos, mas também abunda em muitas graças que se dão a Deus. Então a Bíblia está falando para nós ajudarmos os nossos irmãos, para ajudarmos que não vai faltar. Tem gente, Maria Cláudia, que não ajuda com medo que vá faltar, mas Deus promete multiplicar. E nós vemos então um mistério de Deus na beneficência, né? Quando nós ajudamos a obra do Senhor, quando nós ajudamos o nosso próximo, nós vemos então que Deus recompensa, né? Deus ama aquele que realmente doa com alegria, que entrega aquilo que ele pode com alegria. O Senhor ama essa pessoa. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado em primeiro lugar no nosso coração. Então nós não podemos dizer que nós amamos alguém, nós não podemos dizer que nós estamos no evangelho do amor de Deus se nós não ajudamos o nosso próximo, se nós não contribuímos também com as ofertas para a igreja, né? Nessa parte o apóstolo São Paulo está falando sobre ofertas que eram feitas para ajudar as pessoas pobres, né, mãe? Sim, os irmãos, né? Sim. E nós temos que ajudar os irmãos e também ajudar a igreja do Senhor. E se a gente fizer isso, né, eu tenho certeza que Deus vai multiplicar, e a Bíblia fala aqui que Deus ama aquele que dá com alegria, não é com pesar não no coração, é com alegria que nós temos que contribuir. E aqui em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1 em diante está escrito: Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me porém ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. E no versículo 13 ele diz: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim do qual será conforme as suas obras. Então ele está falando aqui que mesmo dentro da igreja tem pessoas que são falsas, tem pessoas que são falsos apóstolos, tem pessoas que são falsos ministros, tem pessoas que são usadas por Satanás. É importante dizer isso, Maria Cláudia, porque tem muitas pessoas que se abatem quando são maltratadas na igreja, mas elas têm que ver quem é que quem é que está maltratando, quem é que está fazendo coisa errada. Porque Jesus nunca irá nos decepcionar. Se nós olharmos para Jesus, nunca ficaremos decepcionados. Mas tem pessoas dentro da igreja que não são servos de Deus, não são verdadeiros servos de Deus. O apóstolo São Paulo fala que se alguém pregar algum outro evangelho, que seja anátema, ou seja, que seja maldição. Então, nós também temos que olhar para isso, porque às vezes as pessoas elegem para si pastores e líderes, pessoas que pensam que você pensa que aquela pessoa é uma santa, você pensa que aquela pessoa é tudo de bom, você tem que ouvir cada palavra que a pessoa fala, e você não sabe
Só Deus é que sabe quem é ministro dele, quem é ministro de Satanás. E existem ministros de Satanás. E as pessoas às vezes se abatem porque estão com a sua fé firmada naquela pessoa. E a pessoa depois se revela como ministro do diabo. Por isso que é importante conhecer a Bíblia. Quem conhece a Bíblia, quem conhece a palavra de Deus não é enganado. Porque tudo que é falado contrário à palavra de Deus não provém de Deus. Sim. Se você conhece a Bíblia, se você conhece a palavra de Deus, não importa quem fale, seja o que for, se não estiver de acordo com a palavra de Deus, não provém de Deus. E esses ministros, então, esses falsos apóstolos, eles principalmente fazem um povo para si. Né? Eles fazem um rebanho para si, às vezes até estão dentro da igreja, mas eles querem que você siga a ele, querem que você seja rebanho dele, não seja rebanho da igreja de Deus. Sim. Né? E todo ministro de Deus faz as coisas para a cooperação da igreja, para a edificação da igreja em geral, cada um no seu ministério, mas sempre para a edificação da igreja. Então, nós temos que saber qual é o ordenamento de Deus, qual é a ordenança do Senhor, qual é a palavra do Senhor, e não nos firmar em pessoas. Temos que nos firmar, como disse a minha mãe, temos que firmar no Senhor Jesus e na palavra de Deus, olhar sempre para a cruz de Jesus. Se você olhar para a cruz de Jesus, não um crucifixo, eu sempre falo isso, mas se você pensar na cena da cruz, você nunca vai cair, porque você vai ver todo o amor de Deus ali derramado e revelado por nós. E contra isso não existe nada que Satanás possa levantar contra a sua igreja e contra o rebanho de Deus. E agora eu vou falar um pouco sobre os sofrimentos de Paulo. Paulo sofreu muito por causa do Evangelho. Aqui em 2 Coríntios 11, 23, ele diz assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigos de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então, eu estou lendo isso, irmãos, para vocês não se impressionarem com as coisas que vocês têm passado por amor ao Evangelho, porque eu tenho certeza que Paulo passou muito mais que você. Nós temos vários exemplos, mesmo na nossa igreja, né? Pessoas que realmente passaram por provações terríveis, né? Provações e privações, pessoas da nossa diretoria, da diretoria da Igreja Deus é Amor, o nosso missionário Davi Miranda, nós sabemos que quem não tem a biografia, busque na internet, compre e leia, né? Nós temos que conhecer a nossa história. E nós sabemos que o nosso missionário, por exemplo, tinha um bom emprego, não é? Mas o que aconteceu? Quando ele foi chamado pelo Senhor, eu nunca me esqueço desse relato dele, que ele olhava as pessoas passando ali no viaduto do Chá, aqui em São Paulo, e ele ficava pensando, essas almas estão todas perecendo. Né? E ele abandonou tudo para cuidar dessas almas. Nós sabemos que muitas privações ele passou, ele com a nossa irmã Ireni Miranda. A nossa irmã Ireni conta que ela só veio a ter uma geladeira quando ela teve o seu último filho, que é o Daniel, o mais novo. Então, imagine... Penúltimo, né? Porque, na verdade, ela perdeu uma menininha, né? Uma criança. Mas imagine uma pessoa com gêmeos, que são o Davi e a Débora, os primeiros, e depois mais 2 crianças... Sem geladeira. Não é porque não existia geladeira, né? É porque não tinham condições.
Então, muitas privações, como eu disse, os nossos pastores também, da diretoria da igreja, passaram para levar a palavra em outros países. São coisas que a gente se emociona quando a gente pensa, né, mãe? Muita coisa o povo não sabe, né, do que os pastores passaram, né? Nós que conhecemos os nossos pastores, nós sabemos o que eles já passaram. Então, o nosso presidente executivo, todos os demais irmãos, né, passaram também no exterior, e às vezes a família também até paga um preço, e a gente não sabe disso, os irmãos não sabem disso, mas são muitas coisas que esses homens e mulheres de Deus suportaram, e o apóstolo São Paulo também, né? Eu queria que você lesse de novo, mãe, lê devagar. Açoites ele passou perseguição entre os falsos irmãos, ele passou de tudo. O que ele não passou, né? Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 5 quarentenas, 5 vezes 40, 200, menos 1, 199, né? 199 açoites. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Ele tinha ainda que cuidar de todas as igrejas. Sim. Né? Nós vemos pelas cartas que nós temos de Paulo, nós vemos como ele era preocupado com cada igreja, com cada alma, não é? Com cada pessoa. Nós vemos aí na carta aos Coríntios, ele falando a importância do corpo de Cristo, né? Dos membros do corpo de Cristo, que um não é melhor do que o outro, um não é mais do que o outro. Ele chega a falar em 2 Coríntios também que os apóstolos e os presbíteros, enfim, os líderes são servos, né? Dos irmãos do rebanho. Então, ele dá esse exemplo de humildade, e ao mesmo tempo ele fala como é importante para Deus cada pessoa, cada igreja, cada membro de cada igreja, e ele tem esse amor, né? Foi um amor que Deus revelou para ele, que nós vemos em alguns líderes até hoje. Sim, e Paulo também tinha um espinho na carne. Nós vamos ler aqui em 2 Coríntios 12, versículo 1 em diante, que diz assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, ele está falando dele mesmo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o 3º céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim se vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me, ou seja, Deus disse para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte.
Então nós vemos aí o apóstolo São Paulo falando que ele recebeu coisas tão maravilhosas de Deus, um mistério tão grande de Deus, mas ao mesmo tempo Deus permitiu que ele tivesse uma fraqueza na carne. E isso, mãe, é muito importante que os irmãos saibam, porque as pessoas, às vezes, têm uma ignorância de que um homem e uma mulher de Deus não podem ter problemas, não podem ter doenças principalmente. Né? Às vezes doenças graves, às vezes doenças crônicas, sim, né? E as pessoas murmuram, mas o fulano de tal não é usado para curar pessoas? Sim. Como que ele não cura a sua própria doença? Porque não é ele que cura, quem cura é Jesus. E Jesus cura quem ele quer. Tanto que o apóstolo Paulo pediu para que lhe fosse tirado esse espinho na carne, e Deus não permitiu, falou para ele, olha, Paulo, a minha graça te basta. Sim, então nós vemos que o Senhor permite, inclusive, principalmente nos grandes líderes, nas grandes pessoas que estão à frente do ministério, que elas passem por luta. Por quê? Para nos lembrar que nós somos humanos, nós não somos super-homens. Tanto que ele fala, e para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, ou seja, para ele não se exaltar, para ele não ficar soberbo, para ele não achar que era ele que estava fazendo a obra. Sim, então nós vemos aí que, especialmente as pessoas que estão numa posição de liderança, elas têm que lidar muitas vezes com o espinho na carne, e o rebanho de Deus deve orar pelos líderes, deve orar pelas pessoas que têm esse tipo de problema, porque muitas vezes são coisas diárias, como dizia o apóstolo São Paulo, era uma coisa que os bofeteava, que humilhava, não é? Eu tenho uma ideia de que seria algo relacionado com a visão dele. Porque fala muitas vezes no Evangelho, né, sobre a visão dele, né? Então, eu creio que ele tinha algum tipo de deficiência. Eu consigo entender em parte, né? Claro que eu não tenho a graça que o apóstolo São Paulo teve, mas nós sabemos, né, que nós temos as mesmas deficiências, os mesmos problemas, as mesmas doenças, e são coisas que nos humilham, porque muitas vezes nós queremos estar no nosso melhor físico e não estamos. O apóstolo Paulo chega a dizer que ele esteve entre os coríntios em fraqueza, em temor e em muito tremor. Não é? Quer dizer que a carne dele não estava bem, mas o espírito estava pronto para Deus. Sim. Então, isso é uma coisa que deve ser sempre lembrado pelo rebanho de Deus. O próprio Senhor Jesus, quando ele estava para ser entregue, sabia tudo que ele ia passar na cruz, ele falou, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o próprio Senhor Jesus falou isso, que a carne é fraca, e nós temos uma carne fraca, por isso devemos orar uns pelos outros, para Deus nos dar força para continuar essa batalha. Sim. Então, como eu ia dizendo, o rebanho de Deus deve ser compreensivo. Você deve sempre lembrar que o seu líder, o seu pastor, a pessoa, o seu dirigente, enfim, a pessoa que Deus colocou para te ajudar, é um ser humano também. Essa pessoa também passa por problemas, essa pessoa também tem doenças, essa pessoa muitas vezes está triste, essa pessoa talvez esteja se arrastando, não é? Para conseguir levar o rebanho adiante. Então, nós temos que orar também pelos nossos líderes. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais um dia, Senhor. Ó Deus, que nós possamos a cada dia receber esse arrependimento que é para a salvação, que é para a vida, Senhor. Que nós possamos perceber os nossos pecados, que nós possamos chorar por eles, não de remorso, mas de arrependimento, que nós possamos cada dia estar mais perto de Ti, Senhor. Senhor, que a igreja possa entender isso, a necessidade da repreensão, a necessidade do arrependimento, a necessidade da conversão verdadeira. Senhor, nós te pedimos também a favor dos líderes agora, Senhor. Quantos líderes que
que se entregaram totalmente para fazer a tua obra e até hoje se entregam, Senhor. Nós pedimos ao Senhor, visita a nossa diretoria, visita a diretoria da Igreja Pentecostal Deus de Amor, visita, Senhor, a nossa presidente, a irmã Irene Miranda, visita, Senhor, o teu servo, o pastor Lorival de Almeida, sua esposa, Débora Miranda, Senhor, cobre com o teu sangue, meu Pai. Ó Deus, abençoa, Senhor, em tudo que nós fazemos, Senhor, tudo que esta igreja faz, Senhor, que seja aprovado pelo Senhor, que o teu Espírito esteja confortando e abençoando a cada líder agora, Senhor, e que nós como rebanho de Deus também possamos contribuir, Senhor, com as nossas orações, com a nossa compreensão. Ó Deus, nos ajuda, que nós tenhamos um desejo de fazer a beneficência, que nós tenhamos o desejo de ajudar o nosso próximo, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, em tudo que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Seriedade, comprometimento, respeito pelo ser humano. Fundação Reviver, recuperando vidas com amor.